Então tá, gravando, boa noite a todos. Todos me escutam e me enxergam bem? Ou melhor, enxergam a minha tela? Alguém me responde aí, gente? Estão todos me ouvindo bem? Enxergando a minha tela? Beleza. Então vamos lá. Gente, seguinte, aula passada falamos do treinamento físico e da população idosa, não é? Hoje nós vamos para o outro extremo, vamos falar de crianças e adolescentes, tá? Também falando de treinamento físico e respostas fisiológicas das crianças, tá? E dos adolescentes. Por que diferem tanto? Por que diferem tanto na verdade, em parte, né? Diferem dos adultos. O que acontece, na verdade? Vou para a minha apresentação. Tá? E vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, abram o microfone e façam. Alguns utilizam, né, dizem que criança é apenas um mini adulto, né? De resto é tudo igual. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Nós devemos treinar crianças, sim, as crianças e os adolescentes, né? Obviamente se beneficiam muito. Começa a chegar o pessoal atrasado. Obviamente se beneficiam muito do treinamento físico, tá? Mas não é exatamente igual, né? Criança não é exatamente um mini adulto, tá? Existem algumas diferenças fisiológicas que aparecem principalmente quando a gente fala de exercício físico, tá? E quando a gente pensa em treinamento físico para criança, um dos grandes desafios é pensar que tipo de treinamento físico, né, para crianças e para adolescentes. No caso do adolescente, principalmente já na puberdade, as respostas já são muito mais parecidas com a do adulto, tá? E quando a gente fala de adolescentes, a gente já fala de treinamento em rendimento, já fala em competições, tudo. Agora, quando a gente fala para crianças, apesar de também ter o componente da competição, tudo, e eu acredito que faz parte do aprendizado da criança, mas as respostas são um pouco diferentes, né? O desempenho de crianças é diferente de adolescentes, que é diferente de adultos, tá? E isso tem alguns parâmetros, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui hoje, que são determinantes para diferentes respostas, tanto agudas, ou seja, durante o exercício físico, quanto respostas crônicas, ou seja, adaptativas a um programa de treinamento físico. Quando a gente fala de crianças, né, a gente se refere, quando a gente fala de melhorar o condicionamento físico de crianças, auxiliar no combate à obesidade, a questão do sedentarismo, agora que a gente está em época de pandemia, né, o pessoal já ainda mais em casa, as crianças estão indo para a escola, acaba sendo um desafio. Mas quando a gente pensa em treinamento para crianças, para melhorar a condição física, etc., a gente tem que saber escolher muito bem que tipo de atividade. Né? Vai colocar uma criança numa sala de musculação, não pode, Max, que horror, né? Vai parar de crescer. Não é bem assim, tá? O que a criança vai acontecer é que a criança vai achar um saco ficar numa sala de musculação, e é óbvio, né? Se os adultos já acham um saco, imaginem a criança, né? Então, assim, isso é uma discussão, que tipo de atividade realizar. O esporte é muito interessante, porque a criança quer praticar esporte, né? E junto, na modalidade esportiva, tem a parte de treinamento físico, né? Então, acaba funcionando um pouco melhor, tá? Mas vamos ver o que tem, vamos ver as características da criança para poder falar de exercício físico, tá? Então, assim, por exemplo, talvez vocês já tenham se deparado com essa situação, quem trabalha com treinamento esportivo em escola ou já trabalhou com isso, normalmente pode ter se deparado com uma situação que nem essa, né? Vamos ver essa pergunta aqui. Qual a razão para que atletas de uma mesma idade apresentem desempenho físico significativamente diferentes entre os 9 e os 17 anos? O que quer dizer essa pergunta? Se eu pegar crianças de 9 anos, crianças de 10 anos, sempre comparando com a mesma faixa etária, tá? Comparo crianças de 10 com outras crianças de 10, de 11 com de 11, 12, 12, 16, 13, 13 e assim por diante, tá? O que vai acontecer? Às vezes a gente pega um adolescente, um pré-adolescente, adolescente, né, que está na questão tá ali no momento de pré-púbere, púbere,
E o que a gente enxerga às vezes? Que uma criança, vou chamar de criança ainda de 12 anos, acaba tendo um desempenho físico, esportivo, muito acima de outra criança exatamente da mesma idade. Às vezes até nasceram no mesmo dia, ou seja, tem exatamente a mesma idade. Qual é a diferença? O signo? Não, não é isso. Existem diferenças de maturação e desenvolvimento. Tá? E essas diferenças, a gente é fácil de identificar comparando crianças e adolescentes de exatamente a mesma faixa etária. Por quê? Porque isso faz parte do genótipo, né? Ou seja, a característica genética. Essa carga genética, essa herança genética, vai influenciar diretamente quando acontecerá o início da puberdade. Tá? No caso dos homens, o aumento do crescimento de pelos, o aumento de massa muscular. No caso das mulheres, o aparecimento de mamas, o aparecimento de pelos corporais, de pelos pubianos. E, ao mesmo tempo, no caso das mulheres, vem a menarca. E nos homens acontece algo semelhante, não é? A maturação sexual traz, obviamente, um crescimento gigantesco de aptidão física. Tá? Então, é claro que se eu pegar uma criança que já está maturando, não é? Que já está ali na puberdade, e a outra criança que tem a mesma, que no caso daí já não é mais criança, né? Mas uma outra pessoa de mesma idade, uma outra criança, então vamos chamar dessa forma, de mesma idade, que ainda está num estágio mais atrasado, entre aspas, não necessariamente esteja atrasado nesse caso, mas está num nível abaixo de maturação sexual, é claro que haverá uma diferença muito grande de desempenho se eu comparar uma criança de 12 anos que já está maturando, não é? Já está no processo de maturação sexual, com outra que com 12 anos ainda está recém começando. É claro que vai ter muita diferença. Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a questão da maturação faz uma diferença gigantesca no desempenho. Quem trabalha com exercício físico, treinamento físico em escolas, que trabalha com crianças e trabalha com adolescentes, precisa identificar. Uma forma de se identificar isso, é claro que dificilmente se faz isso nas escolas, alguns fazem, enfim, não sei, a área escolar não é exatamente a minha área, mas é aplicar a escala de Tanner, não é? Que é onde a criança identifica lá, o adolescente identifica em que estágio maturacional ela está, com relação ao desenvolvimento dos órgãos sexuais, o desenvolvimento de pelos, né, o aparecimento, o desenvolvimento das mamas, no caso das meninas, e a partir dali tu já tem uma ideia do quanto essa criança está, de fato, evoluindo, quanto ela, ou melhor, já está maturando no processo de desenvolvimento. E é claro que uma criança que está no nível maturacional acima, ela vai ter melhor desempenho. Vai ter mais massa muscular, vai ter mais potência, a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho sobre isso, potência anaeróbia, capacidade de produção de força. E quando a gente fala de crianças, de pré-púberes, não é? De quem está lá, ali 6, 7, 8, 9 anos, né, dependendo, alguns já estão maturando na cidade. O que acontece? Não existem diferenças de força, por exemplo, entre meninos e meninas, não é? Nem de tamanho. As diferenças vão aparecer a partir da maturação sexual, a partir da puberdade. Aí sim o homem tende a ficar maior, tem mais massa muscular, por uma questão hormonal, né, que difere entre homens e mulheres, certo? E aí as diferenças vão começar a aparecer. Até essa idade, até que ocorra a maturação, tu não tem diferenças entre meninos e meninas, não é? Do ponto de vista de massa muscular, etc., de resistência aeróbica, enfim. Então, assim, a gente tem que saber identificar com quem que nós estamos trabalhando, tá? Para saber como organizar, para saber como fazer a gestão, né, de competições e etc., atividades esportivas, mesmo que sendo atividades, aquelas competições com um cunho mais participativo, etc. Por quê? Porque até determinado ponto, tu não vai ter diferenças entre meninos e meninas, e ao mesmo tempo, tu tem que saber quando colocar crianças no estágio maturacional um pouco mais avançado. Porque sim, tu pode colocar uma criança que faça a diferença trabalhando com pessoas ali de 10, 11, 12 anos. Por quê?
Porque daqui a pouco tu está colocando ali alguém que já está mais maturado, tá? Vai ter mais força, vai ter mais velocidade, etc. Isso vai aparecer, né? Então, a forma de responder essa questão é essa, pela questão do estágio maturacional, tá? Da questão do quanto mais maturada estiver a criança, isso vai influenciar diretamente no desempenho esportivo, tá? Então, assim, ó, aqui é um exemplo que eu gosto de trazer, a questão do consumo de oxigênio, tá? Só lembrando, gente, né, o pessoal aí que já fez fisiologia, certamente já viu isso, tá? Consumo de oxigênio significa o quê? Capacidade aeróbica, certo? Vou falar de capacidade aeróbica, vou falar de potência, mas aqui ainda, né, encarem como uma introdução, digamos assim, tá? O que significa capacidade aeróbica? Tá? Eu assumo que todo mundo já tenha feito lá a fisiologia do exercício, eu falo bastante de VO2. Mas, enfim, vamos relembrar. Tá? Consumo de oxigênio é a capacidade de absorver o oxigênio, não é, que a gente está inspirando, vai para a circulação e as células do organismo, as células musculares, principalmente nesse caso, absorvem esse oxigênio para produzir energia aerobicamente. Não é? Quanto maior for a potência aeróbia, maior vai ser, obviamente, o consumo de oxigênio. E vejam que interessante, a gente tem duas formas de medir o consumo de oxigênio. A gente tem o consumo absoluto, que é em litros por minuto, não é? E a gente tem a forma relativa. Sempre que a gente usar o termo relativo, a gente está usando o quê? A gente está se referindo à relação de uma variável considerando outra. Quando a gente fala de consumo de oxigênio, a forma mais fidedigna é o consumo relativo de oxigênio. Ou seja, o consumo de oxigênio com relação à massa muscular, à massa corporal. Então, reparem que o que eu tenho aqui? ml, né, ml de oxigênio, por quilograma de peso corporal por minuto. Por quê? Porque a partir da forma, quando eu relativizo pelo peso corporal, eu elimino possíveis diferenças que são atribuídas à diferença de tamanho. Não é? Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos de peso corporal e tem um consumo de oxigênio de, por exemplo, 6 litros, eu tenho que relativizar esses 6 litros pelos 60 quilos. E se eu pegar uma outra pessoa que pesa não 60, mas que pesa 90 quilos, e que apresenta também um consumo de oxigênio absoluto de 6 litros, o que acontece? Se eu considerar apenas o valor absoluto, tanto a pessoa de 60 quilos quanto a pessoa de 90 quilos apresentam um consumo de 6 litros de oxigênio por minuto. Agora, se eu fizer a relativização pelo peso corporal, não é? Se eu relativizar pela massa corporal, é matemática simples. Considerando que a pessoa de 60 quilos é muito menor, o consumo de oxigênio relativo dessa pessoa vai ser muito maior. Não é? Porque em uma eu divido por 60, enquanto na outra eu estou relativizando por 90 quilos. Não é? Então, quando a gente pensa em capacidade aeróbia, a forma mais fidedigna de se determinar é justamente fazer a avaliação do consumo de oxigênio durante o exercício físico, né, no caso de um teste, como é o exemplo aqui, fazendo a relação com o peso corporal. Tá? E o que a gente enxerga, se a gente comparar, se a gente pensar no consumo de oxigênio em um teste progressivo, tá? Ou, sei lá, uma velocidade fixa, digamos assim, e eu fizer a relação com a idade, ou seja, eu faço um teste de consumo de oxigênio em diferentes faixas etárias. Não é? Eu pego, então, crianças com 10 anos, 11 anos, 12 anos, já entra aqui em adolescentes, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. E faço, com todas nessas diferentes faixas etárias, eu faço um teste de consumo de oxigênio e um protocolo de exercício, que neste caso é uma corrida de 12 km por hora. Então eu vou pegar crianças de 10 anos, coloco para correr a 12 km por hora. De 11 anos, a mesma coisa, 12, 13 e assim por diante. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber se a idade vai influenciar de alguma forma
o consumo máximo de oxigênio, não é? Que é o caso aqui, né, aqui de cima, né, que é o caso desse primeiro gráfico, do gráfico A, está avaliando o quê? O consumo máximo de oxigênio. O que é o máximo? É a capacidade aeróbia máxima. Ou seja, eu vou pegar uma pessoa, vou colocar num teste progressivo, vou aumentando a velocidade até a pessoa não aguentar mais, certo? Ou seja, até que ela caia na esteira, não aguentou mais. Esse é o máximo. Aquele valor que eu meço lá naquele momento, não é? Que eu meço naquele momento ali, onde a pessoa não aguenta mais correr, que já está na máxima velocidade, aquele é o VO2 máximo, certo? E aqui embaixo, eu vou fazer esse teste aqui, então, a 12 km por hora. Ou seja, não aumento a velocidade. A única variação é a idade de quem está realizando esse teste. O que eu vou verificar? Que o VO2 máximo, ele não difere com a idade. Né? Tirando a questão do treinamento físico. Estou falando apenas avaliar consumo máximo de oxigênio, considerando apenas a faixa etária. Eu não vejo grandes diferenças. Por quê? Porque mesmo que o consumo de oxigênio aumente por uma maior capacidade aeróbia, eu também estou aumentando a minha massa corporal. A pessoa está se tornando mais pesada. Então, quando eu faço a relação ml de oxigênio por quilograma de peso corporal, eu não vejo diferença. Né? Porque eu também estou aumentando a massa muscular. Né? Estou aumentando a massa corporal. Agora, se eu fizer um teste de VO2 com uma velocidade constante, submáxima, no caso, aqui nesse exemplo, 12 km por hora. O que eu vejo? Que se eu colocar a 12 km por hora, eu vejo que crianças ou indivíduos mais jovens apresentam para essa mesma velocidade um consumo de oxigênio mais elevado. Não é? Repare que conforme eu vou avaliando adolescentes, já chegando aqui na fase adulta, o VO2 vai caindo para a mesma velocidade de teste. O que significa isso? Que para este adolescente, aqui de 17 anos, a percepção e o esforço que está sendo realizado em uma corrida a 12 km por hora vai ser menor, um menor esforço, do que para uma criança de 10 anos. Para uma criança de 10 anos, correr a 12 km por hora exige um maior consumo de oxigênio para conseguir realizar a atividade do que de um adolescente de 17 anos. Não é? Agora, se eu colocar todas essas crianças para fazer o exercício máximo, o máximo que elas conseguem, o maior valor de consumo de oxigênio que elas conseguem atingir, que é o gráfico de cima, o VO2 máximo, não vai diferir com a idade. Claro que se eu colocar a pessoa para fazer treinamento físico, para aumentar a capacidade aeróbica, bom, aí o VO2 vai subir também. Não é? Agora, se eu considerar apenas o fator idade, não vai ter grandes diferenças no consumo máximo de oxigênio, comparando ali uma criança de 10 anos e um adolescente de 17, 18 anos. Porém, para uma mesma intensidade de exercício físico, 12 km por hora, nesse exemplo, eu vou perceber que quanto mais velho eu me torno, claro, falando dentro de uma faixa etária ali até o final da adolescência, esse mesmo exercício físico vai se tornando menos exaustivo, digamos assim. Fica mais fácil para um adolescente de 17, 18 anos fazer uma corrida a 12 km por hora do que para uma criança ali de 10, 11 anos de idade. Tá? Vamos ver o que isso significa com alguns estudos que eu trouxe para vocês aqui. Para a gente identificar, gente, para a gente tentar entender essas variáveis, eu trouxe alguns estudos clássicos para vocês. O que são estudos clássicos? Assim, final da década de 70, no início da década de 80, que são pesquisadores que justamente mapearam essas diferenças durante o processo maturacional de crianças e adolescentes. Não é? É um aprofundamento, digamos assim, que até eu tentei trazer para vocês digamos assim, a origem científica do que a gente sabe sobre as variáveis de treinamento físico quando a gente pensa em crianças e adolescentes, tá? Então, assim, eu até coloquei alguns artigos em inglês, mas não se preocupe que eu traduzo, explico o que for aqui, tá? E depois, se alguém tiver dúvida, por favor, me pergunte,
tá? Então, assim, diferentemente da potência aeróbica, isso aqui é capacidade aeróbica, tá? Exercício aeróbio. Também existe uma diferença no rendimento anaeróbio da criança e do adolescente, tá? Então, vamos ver algumas variáveis aqui, vocês vão ter que puxar pela memória lá a fisiologia do exercício ou pegar as aulas de fisiologia. Quem já fez comigo, principalmente no semestre passado, eu tenho todas as aulas gravadas, eu posso passar para quem quiser assistir de novo, tá? É só me pedir o link que eu passo, tá? Vamos lá. Bom, lactato sanguíneo, o ácido lático, né? O lactato deriva do ácido lático. O lactato sanguíneo, né, que aparece lá na corrente sanguínea durante o exercício físico, e o lactato que existe lá no músculo esquelético, a atividade de enzimas da glicólise são maiores conforme a pessoa vai envelhecendo. Não é? A potência aeróbia, ela é maior no adolescente em relação à criança e vai ser maior no adulto em relação ao adolescente e, obviamente, em relação à criança, tá? O débito e o déficit de oxigênio também vão ser diferentes, favorecendo quem é mais velho. A performance de potência muscular máxima, potência máxima, a maior capacidade de gerar força lá e velocidade, que é, né, é o que descreve a potência, tá? Em exercícios de curta duração, a velocidade máxima em testes de campo aumentam gradativamente na infância à fase adulta, da infância à fase adulta. Ou seja, a minha performance, o meu desempenho anaeróbio, força e velocidade, aumentam com o passar da idade, com o amadurecimento, com a maturação sexual e, né, até chegar na idade adulta. Ou seja, provas de força e velocidade, o desempenho vai ser muito superior em adolescentes em relação a crianças e em adultos em relação a adolescentes. Certo? Que é isso aqui, respondendo essa questão que eu fiz aqui para vocês. Se vocês pegarem alguém que já está maturado, ou já está no processo avançado de maturação sexual, o desempenho vai ser muito melhor, vai ser muito maior, digamos assim, do que se eu colocar uma criança junto. E a gente tem que ter cuidado com isso para não queimar ninguém. Sabe aquela coisa assim, não, eu quero que meu filho jogue futebol, eu quero que meu filho jogue, sei lá, jogue vôlei, jogue basquete, participe da equipe de atletismo, e daí tu coloca a criança cedo e ela às vezes entra, por às vezes uma questão de não ter um certo cuidado com as equipes e coloca a criança lá para competir, né, ou para treinar, digamos assim, com alguém que é bem mais que alguém que já está há 2 anos à frente. Não é? 2 anos podem fazer uma diferença gigantesca. Então a criança tem que entrar sabendo que ela está iniciando, que as pessoas vão ter um desempenho melhor que ela, né, temporariamente, e vai chegar o momento dela. Então tem a necessidade da sensibilidade dos pais, a necessidade de sensibilidade do preparador físico, do treinador, do líder da equipe, o chefe da equipe, digamos assim, de saber aonde colocar a criança, considerando principalmente um estágio puberal, para evitar que a gente queime a criança. A criança daqui a pouco fica traumatizada, que não consegue ter o mesmo desempenho que o colega dela que tem a mesma idade ou é 1 ano mais velha. Não tem, porque daqui a pouco o estágio maturacional daquela criança já está muito mais avançado. Não é? Então é claro que o desempenho vai ser diferente, principalmente quando a gente fala de provas de atividades esportivas de força e de potência. Tá? Então, assim, nas crianças, a capacidade para realizar atividades do tipo anaeróbia, força, potência, é significativamente inferior à dos adolescentes e dos adultos. Tá? Isso a gente tem que ter cuidado. Então, a gente que trabalha com exercício físico e quem vai trabalhar com crianças, quem vai trabalhar com adolescentes, tem que saber isso para saber como manejar. Né? Como lidar com quem está num estágio maturacional um pouco menos adiantado, digamos assim, e quem já está num estágio maturacional um pouco mais avançado. Né, até para saber como conduzir e como organizar equipes, enfim, né, esportes coletivos, individuais, é importante que se conheça isso. Tá? Então, assim, esse estudo aqui é um estudo interessante, tá? Um estudo bem antigo. Este senhor aqui, Baror, tá? Israelense, é o famoso Oded Baror. É um dos maiores pesquisadores, se não o maior, tá? Na área de desenvolvimento, ou seja, treinamento físico, crianças e adolescentes. Ele é um pediatra, eu não sei se era, eu acho que já faleceu, o professor Barol já faleceu, e até inclusive quando eu fiz o mestrado na URGS lá, em 2008, 2009,
Uma das professoras do programa, né, uma das professoras do programa lá de Ciências do Movimento Humano da URGS, lá do LAPEX, a professora Flávia Meyer, uma médica pediatra, ela fez o mestrado dela e o doutorado dela com o Barora, inclusive. Então, ela acompanhou todos esses, conheceu aqui, digamos assim, esses protocolos, participou de alguns estudos, tudo mais, ela trazia muitas coisas para a gente. Então, assim, o professor Barora, tá, ele fez um mapeamento da questão da maturação e desempenho e capacidade aeróbia, respostas fisiológicas, etc. E tem alguns estudos, eu trouxe um do Barora agora, um estudo do antigo, de 1986, que eles mostram justamente a resposta anaeróbia, né, a capacidade anaeróbia de crianças em comparação com adultos. Então, o que eles fizeram aqui? Esses dados são de 86, que avaliaram 300 homens israelenses, que variavam de 10 anos, ou seja, crianças, até 45 anos, que realizaram o teste anaeróbio de Wingate para ciclismo. Eu já falei desse teste em algumas disciplinas, alguns aqui já devem ter escutado eu falar disso, mas nesse caso tem um exemplo bem prático. O que é o teste de Wingate? O teste de Wingate, eu costumo dizer, né, carinhosamente, que é o inferno na Terra. Por que o teste Wingate é o inferno na Terra? Porque são os piores e mais longos, se é que eu posso falar dessa forma, 30 segundos da vida de alguém. Ah, mas eu faço a prancha lá quando eu vou para academia e é horrível. Tu não tem ideia do que é o teste Wingate para falar uma coisa dessas. Tá? O que é o teste de Wingate? O teste de Wingate é simplesmente, eu coloco um indivíduo, aqui está um exemplo, tá, nessa imagem aqui. A gente coloca aqui, no caso, está usando um cicloergômetro já bem avançado, tudo, mas enfim, né, o que a gente tinha lá no LAPEX da URGS era um mecânico, mas atendia a proposta. O que se faz no teste Wingate? O que consiste? Se coloca uma carga, né, uma resistência para quem está fazendo o teste, tá? Que é um percentual do peso corporal, certo? Pois bem, tu coloca essa carga e o teste ele é muito simples. Tu tem que pedalar por 30 segundos o mais rápido que tu consegue, até o final. Ou seja, tem que desacelerar o mínimo possível. Quanto mais tu conseguir manter a potência, ou seja, a velocidade e a força que tu está colocando no cicloergômetro até o final, maior vai ser a tua capacidade aeróbica. Ou seja, quanto menor for a queda de desempenho, maior a capacidade anaeróbica. Né? Isso é um teste Wingate. São 30 segundos infernais, por quê? Porque tu fazer 30 segundos de um teste de máxima velocidade que tu consegue é algo extremamente estressante. Mas extremamente estressante mesmo. O que é comum após um teste de Wingate? Pessoas vomitarem é extremamente comum. A pessoa sai da bicicleta, aquela sensação que não sabe o que aconteceu, se senta, daí começa a vir o quê? O enjoo. Né? Começa a vir o enjoo e a pessoa vomita. É muito comum. Outro efeito, digamos assim, possível do teste Wingate. Quando a pessoa sai da bicicleta, a pressão arterial está altíssima pela intensidade que tu está colocando, e daí o teu sistema nervoso central está tentando fazer com que a tua pressão baixe. Só que quando tu para de pedalar, aquele estímulo para aumentar a pressão arterial, tu cessa completamente. E aí tu soma a isso o teu sistema nervoso tentando baixar a pressão. O que acontece? Tu soma os dois efeitos, tua pressão cai demais, tu desmaia. Né? Então, assim, o teste de Wingate é realmente algo complicado. Complicado que eu digo, né, ninguém morre por causa do teste Wingate, mas é algo que é muito difícil de se fazer. A gente fez pesquisa mais de uma vez com o teste Wingate, e uma coisa que é difícil, principalmente você tem que repetir o teste algumas vezes, tipo, faz no início, passa para o programa de treinamento, repete no final, que as pessoas não voltam. Não por causa do treinamento, porque elas não querem fazer teste Wingate. Né? E é compreensível, porque é realmente horroroso. Eu fiz algumas vezes. Nunca vomitei, mas fiquei bem mal. Né? E ainda tive que ouvir corneta do tipo, se não vomitou é porque não deu tudo de si no teste. Né? Realmente o teste é horroroso. Tá? Então, assim, o que fizeram nesse estudo aqui? Pegaram esses 300 pessoas aqui de 10 a 45 anos, homens, realizaram um teste anaeróbio de Wingate para ciclismo. A potência máxima, ou seja, o máximo de potência que tu consegue alcançar, entenda-se força vezes velocidade,
em um período de 5 segundos, ou seja, pega lá durante os 30 segundos e pega os 5 segundos que tu teve a maior potência. Tá? E a potência média, ou seja, pega a potência durante todo o teste, pega esse valor médio. Durante todo esse teste, 30 segundos, foram mais baixas nas crianças quando expressas em unidades de potência absoluta ou corrigidas pelo peso corporal. Daí vem aquela mesma história do VO2. O que acontece? Quando eu faço de potência absoluta, falo de potência absoluta, uma pessoa maior e mais forte vai conseguir botar uma maior potência. Então é claro que a da criança vai ser mais baixa. Agora, quando tu faz a correção pelo peso corporal, daí tu tá fazendo o que? A potência relativa. E mesmo assim, crianças têm uma capacidade anaeróbia muito mais baixa do que indivíduos mais velhos. E conforme a idade avança, a potência anaeróbia também vai aumentando. Tá? Esse é o estudo do Baroni. Tá? Reparem, tá? Eu vou passando para vocês aqui, não se preocupem com o inglês aqui, quem não está muito acostumado. Ó, esse artigo foi publicado, acompanha meu cursor aqui, na Medicine and Science in Sports and Exercise de 1986. Tá? Ou seja, estamos falando de 34 anos que esse estudo saiu. Tá? Foi publicado aqui pelo Oded Baror. Tá? Esse é um dos periódicos da área de exercício de maior respeito, de maior impacto. E o que consiste o estudo? Ó, características anaeróbias em crianças do sexo masculino e adolescentes. E para esse estudo eles fizeram, então, colocaram lá uma comparação com adultos. Tá? O que eles encontraram? Vou mostrar os gráficos para vocês. Aqui reparem que está a faixa etária em anos, ó, idade em anos, e reparem que vai dos 10 anos até aqui mais ou menos 40, 45 anos. Tá? Foram avaliadas a potência em membros inferiores e membros superiores. Como é que se avalia em membros superiores? Eu até não coloquei a imagem aqui, mas exatamente esse mesmo teste, né, que é considerado para membros inferiores, existe um equivalente para membros superiores, que é um ergômetro, um cicloergômetro de mãos. A pessoa tem lá a empunhadura e ela vai fazer exatamente o mesmo movimento, só que com os braços. Tá? É utilizado, por exemplo, em pessoas que têm excesso de peso corporal e não conseguem, às vezes, nem fazer nenhum tipo de exercício, então tu adapta um ergômetro de mãos para a pessoa conseguir treinar usando os braços, já que não consegue com os membros inferiores. Tá? Então, assim, o que fizeram? Avaliaram a potência anaeróbia em pessoas dessa faixa etária, de 10 até 45 anos, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Tá? Então, o que tem aqui? PP significa potência de pico, ou seja, a máxima potência que tu alcança. Né? Aqueles 5 segundos que eu falei para vocês, pega lá durante os 30 e os 5 segundos onde você atingiu a maior potência. Né? Aquilo ali é a potência de pico. Tá? E a média de potência é pegar a média de potência desenvolvida durante os 30 segundos do teste de Wingate. Então, o que fizeram? Ó, a potência máxima em membros inferiores e membros superiores. Tá? Reparem que conforme avança a idade, maior é tanto a potência de pico para membros inferiores e para membros superiores, e também maior vai ser a potência média, tanto para membros inferiores quanto para membros superiores. Aqui, neste outro gráfico, o que se tem? Aqui se tem a mesma potência relativizando pela massa corporal. Reparem que aqui está máxima potência anaeróbia, máxima potência, aliás, tá? Por watts, ou melhor, em watts, que é a unidade de potência, por quilograma de peso corporal. Aqui é o que é absoluto. Reparem que aqui eles apenas mediram a máxima potência de pico, ou a potência média, independente do peso corporal. Ou seja, apenas avaliando a potência alcançada no teste, tanto em membros inferiores quanto em membros superiores. O que eles viram aqui? Que tanto a potência de pico, que é a máxima, quanto a média, é maior em indivíduos mais velhos, tá? Membros inferiores e membros superiores. Aqui fizeram a relação com o peso corporal, não é? Relativizando pela massa. Reparem que a diferença ela diminui bastante. As crianças, aqui 10, 11, 12, 13 anos, têm uma potência de pico, tá? Essa
faixa de cima, e a potência média menores do que indivíduos mais velhos. Mas repare que essa diferença gritante, ela já não acontece. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma relativização pela massa corporal. Ou seja, eu estou considerando a massa corporal de uma criança de 11 anos, que pesa, sei lá, 30 quilos, 35, 40 quilos, depende do tamanho da criança, tá? E eu estou levando essa massa corporal em consideração para comparar com um indivíduo que tem lá 40 anos e tem uma massa corporal de 90 quilos. Tá? Então, reparem que ainda assim, criança tem uma menor potência. Tá? Mas a diferença já não é mais tão grande do que se eu levar em consideração a massa corporal total, diferentemente do valor absoluto. Isso aqui é o valor relativo. Tá? Tanto para membros inferiores quanto para membros superiores. Reparem que para os membros superiores tem, digamos assim, uma diferença um pouco mais pronunciada, né, entre os 10 e os 20 anos de idade, e depois esse valor praticamente se mantém. Quando a gente fala de membros inferiores, também sobe bastante até os 20 anos, depois tem uma tendência à estabilização. Lembra que eu falei para vocês, naquela segunda aula que eu dei para vocês, que eu falei de epidemiologia, bioestatística, etc., que a gente ia utilizar nessa disciplina dados, né, de estudos. Aqui, hoje a gente está vendo bastante isso, na aula passada a gente viu bastante disso também. Então tá. O que eu estou mostrando para vocês aqui, gente? Que a potência anaeróbia, ela diminui. Ela é menor em crianças do que em indivíduos mais velhos. Quando a gente olha esses dados, a gente precisa nós precisamos ser criteriosos para a interpretação desses dados. Reparem que eu falei, desde lá, quando eu comecei a falar de consumo de oxigênio no início da aula hoje, eu falei do VO2 relativo à massa corporal. Se eu olhar apenas esses dados aqui, não é? Falando de potência anaeróbia, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a diferença é monstruosa de potência anaeróbia comparando crianças e adultos. Bom, de fato, é muita diferença. Não é? Só que aqui eu estou pegando simplesmente o máximo valor alcançado. Tanto o máximo, o pico no teste, quanto a média durante todos os 30 segundos. A diferença é muito grande. Porém, a gente sempre deve considerar a massa corporal, porque o dado é mais fidedigno, porque significa unidades de potência alcançada considerando a massa do indivíduo. Tá? E nesse caso, então, vamos olhar para esses gráficos aqui. E a gente vai ver que, sim, existe diferença de potência anaeróbia comparando crianças, adolescentes e adultos. Mas a diferença é bem menor do que se eu pegar simplesmente o valor absoluto. O valor relativo faz, digamos assim, entre aspas aqui, uma avaliação muito mais justa, digamos assim. Tá? Então, assim, gente. Bom, isso é com relação à potência anaeróbia. Falando ainda de potência anaeróbia, tem alguns parâmetros, né, que a gente discute bastante lá na fisiologia do exercício, que são muito importantes, tá? Para avaliar a capacidade aeróbia das pessoas. Tá? E eu tenho, uma das formas de se avaliar isso é pela quantidade de substrato energético encontrado nas células. Tá? Então, o que essa tabela está me mostrando aqui? Está me mostrando a disponibilidade de substrato energético e a sua utilização na musculatura de garotos pré-adolescentes quando comparados com adolescentes e jovens adultos. Tá? Quais são os substratos que a gente tem aqui? Isso aqui significa o quê? Valores de repouso, ou seja, a criança lá em repouso, antes de fazer o exercício físico. Tá? E a comparação com o momento do exercício físico, ou seja, o quanto vai ser utilizado no exercício físico. E aqui eu tenho 3 substratos energéticos. Eu tenho o ATP, que é a nossa moeda energética, que é prontamente disponível, digamos assim, para a realização da atividade, né, para as funções da célula, qualquer função. Eu tenho a creatina fosfato, que é o principal substrato para atividades de altíssima intensidade e curta duração, como, por exemplo, uma corrida de 100 metros, né, por mais de 50% da prova de uma corrida de 100 metros, eu tenho a predominância da via da creatina fosfato. E o glicogênio,
que é o polímero de glicose, ou seja, a forma como a glicose está armazenada lá no músculo esquelético. Tá? Então, são 3 substratos que são muito importantes para atividades anaeróbias de alta intensidade. Então, vamos primeiro comparar aqui. Valores de repouso, tá? A concentração no músculo, né? Faz uma biópsia, pega um pedacinho do músculo lá e avalia, tá? De ATP, creatina fosfato e glicogênio. Comparando com indivíduos mais velhos, ou seja, eu tenho crianças sendo comparadas com relação a esses parâmetros com indivíduos mais velhos. O que eu vejo aqui? Bom, o nível de ATP não tem diferença com a idade, não tende a aumentar. Não, sem alteração com a idade, tá? O nível de creatina fosfato é menor em crianças. E a gente, como nos permite entender, menor desempenho anaeróbio. Tá? Creatina fosfato é a forma mais rápida de ressintetizar o ATP. Então, provas de alta intensidade, atividades de alta intensidade, têm uma participação muito grande da creatina fosfato. Tá? Os níveis de glicogênio também são menores nas crianças quando comparados com indivíduos mais velhos. E aqui se refere à taxa de utilização durante o exercício físico. Tá? Então, o ATP tem a mesma taxa de utilização das crianças quando comparado com os adultos. Tá? Quando a gente se refere aos níveis de creatina fosfato, tem a mesma utilização ou menor nas crianças quando comparado com os adultos. Menor em crianças ou igual. E o glicogênio, ou seja, a utilização de glicose, a glicólise anaeróbia, é muito menor nas crianças do que nos adultos. E aqui tem uma resposta, tem algo que é interessante. Tá? Sempre que eu me referir a atividades anaeróbias láticas, o que é uma atividade anaeróbia lática? É aquela atividade de curta para média duração, por exemplo, uma prova de 200 metros, uma prova de 400 metros, 100 metros na natação, provas de 800 metros, são atividades predominantemente anaeróbias, que têm uma participação muito importante da glicólise anaeróbia. Não é? Então, essas atividades são atividades que utilizam muita glicose, muito glicogênio. Consequentemente, os valores de ácido lático, de lactato, são muito maiores em provas desta natureza, de curta para média duração, né, média curta duração, tá? Do que se eu fizer, obviamente, uma atividade de curtíssima duração, como lançamento de dardo, salto em altura, prova de 100 metros, que apresentam como característica uma participação muito menor da glicólise, não é? Porque há predomínio do sistema da creatina fosfato. Então, eu tenho exercícios anaeróbios de altíssima intensidade, que é o caso do ATP e da creatina fosfato, e eu tenho exercício de alta intensidade, curta duração, curta para média duração, ou seja, tu sustenta o exercício de maior intensidade por um tempo maior. E a intensidade é ajustada ao tempo que tu realiza essa prova. Então, reparem que, quando eu me refiro a sistemas prontamente disponíveis de substrato energético para utilização durante a atividade física, atividades de altíssima intensidade, reparem que isso ainda é menor na criança, quando comparado com indivíduos mais velhos, mas a diferença não é tão grande. Não é? Agora, quando eu me refiro a atividades dependentes de glicose, dependentes da glicólise anaeróbia, a diferença é muito grande quando eu comparo pré-adolescentes com adolescentes ou indivíduos mais velhos. Isso tem uma explicação. E é por isso que eu, lá na fisiologia do exercício, eu digo para vocês com tanta ênfase. Entendam as vias bioenergéticas, porque não importa quem vocês estejam treinando, este conhecimento vai ser fundamental. E tem uma explicação para o porquê atividades de curta duração, de intensidade alta, né, alta, média alta, digamos assim, ou seja, não é uma atividade explosiva, que nem arremesso de martelo, salto com vara, enfim, mas é uma atividade predominantemente anaeróbia. Por que tem tanta diferença entre a criança
e o adolescente ou o jovem adulto. Essa gigantesca diferença, ela se deve justamente a uma alteração, uma diferença na via energética, que é muito mais eficiente após a puberdade do que em pré-adolescentes, pré-pubescentes. Tá? O que acontece? O que se conclui desses dados? Tá? Desses dados, concluíram os autores que a performance, desempenho, anaeróbia progride com a idade. Ou seja, o desempenho anaeróbio aumenta com a idade. Ao contrário do aeróbio, que não tem tanta diferença. Tá? Então vamos lá. Disso concluíram os autores que a performance, desempenho, anaeróbia progride com a idade, que este padrão é contrário ao que é descrito para o consumo de oxigênio, atividade aeróbia, por quilograma de peso corporal, ou seja, consumo de oxigênio relativo, o qual, em indivíduos do sexo masculino, por que sexo masculino? Porque é o que está sendo avaliado aqui, permanece virtualmente sem modificações da infância na fase adulta. O que isso significa? Isso aqui, esse primeiro gráfico aqui. Reparem que o VO2 máximo não diminui, não modifica com a idade. Mas a resposta anaeróbia, ela é muito diferente quando eu comparo crianças, adolescentes e jovens adultos. Tá? A gente precisa entender isso para saber como treinar e, principalmente, saber o que esperar do desempenho de uma criança. Tá? Sabe aquela coisa de assim, o fulaninho lá, o meu aluno lá, fulano, ciclano, eles não se esforçam. Alguns não conseguem. Às vezes eu estou esperando deles algo que eles não podem me entregar. Por quê? Porque biologicamente ainda não é possível um determinado desempenho considerando o estágio maturacional da criança. Além disso, agora um estudo bem mais aqui, eu trouxe um estudo agora publicado aqui na Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, um estudo nacional. Aliás, não que os outros não possam ter sido nacionais também, mas eu quero dizer publicado no Brasil. Tá? Feito lá na Universidade de São Paulo, tá? Lá no INCOR, né, onde eu fiz meu pós-doc. O que os caras avaliaram aqui? O comportamento de variáveis cardiovasculares, ventilatórias e metabólicas durante o exercício. Diferenças entre crianças e adultos. O que eu falei antes? Né? Eu falei de capacidade aeróbica. Tá? Falei de potência anaeróbia. Aqui agora vamos ver as outras variáveis dos diferentes sistemas. Sistema cardiovascular, sistema respiratório e variáveis metabólicas também, que tem relação com o que a gente viu antes. O que os caras acharam? Bom, primeira coisa, frequência cardíaca. Vocês conhecem aquele cálculo famoso, que as pessoas dizem que é o cálculo, a fórmula de Carvone, não é Carvone, né? É a fórmula da CE do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Aquela fórmula do 220 menos a idade. 220 menos a idade, para ter uma ideia ali da capacidade da frequência cardíaca máxima. Então, tu pega lá, eu tenho 40 anos, fazendo 220 menos a idade, a minha frequência cardíaca máxima é em torno de 180. Tá? Pois bem, aqui o que eles avaliaram? A frequência cardíaca em diferentes intensidades de exercício. Então, o que a gente tem aqui? No eixo X, eu tenho o consumo de oxigênio. Tá? 40% do valor máximo, 60% e 80% do valor máximo, e aqui o valor máximo. Tá? Em relação à intensidade do exercício, se avaliou o quê? A frequência cardíaca, batimentos por minuto. O que se vê? Crianças são os quadradinhos, a curva de cima. Adultos são as bolinhas, ou seja, a curva de baixo. Reparem que em diferentes intensidades, a criança sempre tem uma frequência cardíaca superior. Por quê? Porque a criança ainda realiza um maior esforço para realizar a mesma atividade, por isso que eu falei que o VO2 é maior para uma mesma intensidade na criança, quando comparado com o adulto, tá? Mas também porque a capacidade, a frequência cardíaca consegue aumentar mais na criança. Por quê? Porque os outros parâmetros cardiovasculares ainda são mais inferiores na criança. Por exemplo, o coração da criança é menor do que o coração do adulto. A quantidade de sangue ejetada pelo coração da criança, por batimento, vai ser menor na criança do que no adulto, que tem um coração maior, um ventrículo maior, consequentemente consegue ejetar mais sangue. Tá? Então, assim, a frequência cardíaca na criança acaba sendo um pouquinho superior para uma mesma intensidade de esforço. E se eu fizer agora a mesma avaliação considerando o débito cardíaco,
O que é débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. Quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. Algo que eu falo muito na fisiologia lá para vocês. Tá? Como é que eu chego no valor de débito cardíaco? Simples. Eu vou multiplicar a frequência cardíaca, que é o número de vezes que o coração bate por minuto, pelo volume sistólico. O que é o volume sistólico? A quantidade de sangue ejetada pelo coração por batimento cardíaco. A cada batimento cardíaco, a quantidade de sangue que é ejetada pelo ventrículo esquerdo, eu chamo isso de volume sistólico. Volume de sístole. Então, se eu multiplicar o volume sistólico pela frequência cardíaca, eu vou ter o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. Vamos fazer agora a mesma avaliação. Repouso, 40%, 60%, 80% da capacidade máxima. O que acontece? Quanto maior for a intensidade do exercício físico, maior vai ser, aqui a curva de cima, ó, maior vai ser o débito cardíaco em adultos, certo? Quando comparados com as crianças. Mas por que isso, Max? Simples, porque os adultos têm um trabalho cardíaco mais eficiente. O que quer dizer com mais eficiente? A quantidade de sangue ejetada por batimento, ela vai ser maior no coração do adulto. Não é? Que tem um coração com maior capacidade de ejeção de sangue. Como a diferença entre frequência cardíaca é pequena entre adultos e crianças, e o volume sistólico é muito mais alto no adulto, então o débito cardíaco, para uma mesma intensidade de exercício, vai ser maior no adulto do que na criança. Para isso, a gente pode ver fazendo a avaliação do... Agora a gente tem aqui o volume sistólico, ou seja, uma das variáveis aqui do débito cardíaco, né? Débito cardíaco é a multiplicação da frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, vamos ver. O volume sistólico no adulto, vejam a monstruosa diferença de volume sistólico do adulto quando comparado com a criança. A diferença é muito grande da quantidade de sangue ejetada pelo coração a cada batimento, não é? Durante o exercício progressivo, do que na criança. Então, eu consigo, né, enxergar esses três gráficos como uma coisa só. Frequência cardíaca é maior na criança, mas um pouco maior. Mas o volume sistólico é muito maior no adulto. Então, se o volume sistólico é muito maior no adulto, estou falando de algo em torno de 40% no exercício máximo, deixa eu ver, em torno de 130 para mais ou menos 80. Eu estou falando de algo em torno de 35, 40%. Então, o que acontece? Eu tenho um débito cardíaco ligeiramente maior nas intensidades mais baixas de exercício, e quando chega no exercício máximo, o débito cardíaco é bem maior no adulto do que na criança. A explicação está aqui. O volume sistólico é muito maior no adulto. Tá? E aí eu tenho uma variável que é extremamente importante quando eu falo de consumo de oxigênio. Né? De novo, consumo de oxigênio. Tá? Que é a diferença arteriovenosa de oxigênio. O que significa diferença arteriovenosa de oxigênio? Significa, basicamente, a capacidade de extração de oxigênio do sangue pelos músculos, ou seja, a musculatura que está em atividade, a musculatura que está sendo exercitada, que está realizando contração lá durante o exercício físico, quanto maior for a capacidade de extração de oxigênio, certo? Maior é, digamos assim, a capacidade aeróbica. Como a criança tem uma massa muscular menor, tem uma capilarização da musculatura um pouco menor, não é? E um débito cardíaco um pouco, ou melhor, um volume sistólico um pouco menor, o que acontece? A criança parece ter uma resposta mais eficiente da extração de oxigênio.
Então, reparem, o que a gente tem aqui? Na coluna preta, crianças, e na coluna cinza, adultos. Reparem que a capacidade de extração de oxigênio pela criança, pela musculatura da criança em atividade é ligeiramente maior. Tanto um exercício a 40 watts, tá? Quanto num exercício a 60 watts, quando comparado com os adultos. Não é uma grande diferença, mas é uma diferença significativa. Olha o asterisco aqui mostrando que essa diferença é significativa. Tá? Então, existe um sistema de compensação que mostra o porquê que criança não tem um consumo de oxigênio relativo muito diferente do adulto. Porque existe um sistema compensatório. Né? E por isso que o desempenho aeróbio não tem grandes diferenças entre adultos e crianças. Tá? O desempenho relativo, pelo menos, a massa corporal, a gente não vê grandes diferenças. Tá? E aqui, gente, esse outro estudo também, publicado também na Medicine and Science in Sports Exercise, de 1982, ainda mais antigo que o estudo do Baró, avalia o quê? A adaptação do músculo esquelético em jovens, em garotos, em adolescentes, tá? Em um treinamento de sprint, ou seja, de velocidade, e o treinamento de endurance, treinamento aeróbio, e o destreinamento. O que eles fizeram aqui? Fizeram um grupo que fez treinamento de velocidade, um grupo que fez treinamento aeróbio convencional, e foi avaliado o destreinamento. Ou seja, depois do treinamento físico, do período de treinamento físico, deixou um tempo lá sedentário para ver o quanto se perdiam as adaptações. E este trabalho aqui explica de forma extremamente consistente, digamos assim, isso aqui. O menor desempenho anaeróbio em provas de força, de potência, em crianças, quando comparados com indivíduos mais velhos, indivíduos adolescentes ou jovens adultos. Tá? Ou no caso aqui, já adultos, pessoas de meia idade. Então eu trouxe dois estudos. Esse aqui, né, para explicar aquelas respostas lá, e eu trouxe o seguinte, que mostra exatamente a diferença lá na bioenergética da criança, quando comparado com o adulto. O que é diferente o adulto da criança? Tá? Então, vamos primeiro para esse estudo aqui. Né? O que eles fizeram? Então, como eu disse, treinamento, grupo que realizou treinamento de sprint, ou seja, treinamento de velocidade, e um grupo que realizou treinamento de endurance, né? O treinamento aeróbio convencional. O que cada barra significa? Aqui, essa primeira barra, está escrito before, significa o quê? Antes do treinamento. Valor basal. Pego as crianças lá e vou avaliar as crianças. Tá? Aqui na segunda barra, onde está escrito after, significa o quê? Depois do treinamento. Né? Realizaram lá 3 meses, deixa eu ver aqui, ó, 3 meses de treinamento físico. Então, antes do treinamento físico, após 3 meses de treinamento físico, e aqui é o período de destreinamento. Esse destreinamento foi de 6 meses. Então, vamos revisar. Ó, antes do treinamento, após 3 meses de treinamento, independente se sprint ou endurance ou aeróbio, e após 6 meses de treinamento. O que esses caras avaliaram? Isso aqui, na época, era algo simplesmente genial. Em 1982, se tu fazer um estudo que nem esse, era um divisor de águas, tá? Era um divisor de águas quando a gente pensa em fisiologia do exercício físico, tá? Em populações especiais. No gráfico da esquerda, tá vendo que tem SDH? O que significa SDH? SDH é uma enzima do metabolismo aeróbio, relacionada lá ao ciclo de Krebs, chamada succinato desidrogenase. Nome bom para botar em filho, tá? Succinato desidrogenase. Ou seja, quanto maior for a atividade desta enzima, maior vai ser a tua capacidade de desempenho aeróbio. O que se espera com treinamento físico? Se espera que a atividade da succinato desidrogenase aumente com o treinamento físico, não é? Se espera isso, afinal de contas, estou treinando aerobicamente, tem que melhorar. Então vamos ver primeiro o grupo que fez treinamento de sprint, de velocidade.
treinamento de velocidade não tem quase nada a ver com metabolismo aeróbio, não é? Então, vamos ver. A atividade da succinato desidrogenase antes, em relação ao depois, ou seja, após 3 meses de treinamento, nenhuma diferença. Reparem que não tem nenhum asterisco de diferença comparando o antes com o depois do treinamento de velocidade. Porém, 6 meses de inatividade, parece que, sedentarismo, parece que diminuiu, inclusive, a capacidade aeróbica. Quando eu avaliei a atividade da succinato desidrogenase no grupo que realizou treinamento aeróbio, o que acontece? Um aumento em torno de mais ou menos 25% na atividade da enzima do metabolismo aeróbio no grupo que realizou treinamento de endurance, treinamento aeróbio. E, quando comparado com o período de 6 meses de treinamento, esse valor voltou para o valor de antes do treinamento. Ou seja, 6 meses de sedentarismo, caiu a atividade da enzima. Tá? Pois bem, o outro gráfico, deixa eu apagar aqui, não confundi ninguém. O outro gráfico se refere a outra enzima, tá aqui, ó, PFK, é uma enzima chamada fosfofrutoquinase. Outro bom nome para pôr em filho. O que é a enzima fosfofrutoquinase? Uma é do metabolismo aeróbio, né? A SDH, que a gente viu aqui antes, ó, é do metabolismo aeróbio. A PFK, por sua vez, é uma enzima do metabolismo anaeróbio. Por quê? Quem lembra também da fisiologia lá com o tio Max explicou, quando falou de glicólise anaeróbia, que a enzima fosfofrutoquinase era a principal reguladora da velocidade da glicólise anaeróbia. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Aqui, não é? Que a atividade, a utilização de substrato do glicogênio na glicólise anaeróbia é muito menor em crianças do que em adultos. Não é? A utilização de glicogênio é muito menor em crianças do que adultos. Pois bem, agora vamos olhar de novo esse gráfico aqui. Então, o que acontece? Aqui, no caso, são avaliadas apenas crianças. O próximo estudo vai fazer a comparação com adultos. Então, assim, se é uma enzima reguladora da glicólise anaeróbia, o que acontece? Eu espero que no treinamento de velocidade, grupo que fez treinamento de sprint, de velocidade, de corrida, de tiros, a mesma comparação, antes do treinamento, pós-treinamento e 6 meses de destreinamento. O que acontece? Se eu comparar o pré-treinamento com o pós-treinamento, o que acontece? 3 meses de treinamento aumentaram e muito, algo em torno aí de mais ou menos 20%, a atividade da fosfofrutoquinase, tornando o quê? O metabolismo anaeróbio mais eficiente em quem realizou o treinamento de corrida. Certo? Agora, se eu comparar com o grupo que realizou treinamento aeróbio, reparem que não há nenhuma diferença significativa na atividade da fosfofrutoquinase. Isso remete ao quê? Aquele princípio que eu falei para vocês lá no início. Princípio do treinamento físico. Que qual é? O princípio da especificidade. Ou seja, não posso esperar aumentar a resposta anaeróbia com o treinamento aeróbio. E eu não posso esperar aumentar a capacidade aeróbia com o treinamento anaeróbio. Ou seja, a adaptação é específica para a atividade que eu estou realizando. Então, bem, guardem apenas guardem esse nome das duas enzimas. Succinato desidrogenase, metabolismo aeróbio. Fosfofrutoquinase, metabolismo anaeróbio. E agora vamos ver esse estudo. Esse estudo também da década de 80. Por que eu estou trazendo estudos clássicos e não estudos atuais, Marcos?
Porque foram esses caras que mapearam todas essas variáveis aqui. Aqui, nesse estudo, com crianças, o que eles fizeram? Isso era a comparação da característica metabólica do músculo da criança quando comparado com o adulto. Então, o que está aqui nesse artigo? Metabolismo muscular em crianças, uma revisão. O que os caras fizeram? Agora vamos ver esse gráfico aqui do lado direito de vocês. Esse gráfico faz uma relação, tá? Me acompanha aqui. Olha aqui em cima, SDH, ou seja, succinato desidrogenase, e PFK, fosfofrutoquinase. Ou seja, avaliaram a atividade das duas enzimas, que nem no estudo anterior, em crianças, certo? E fizeram uma relação, tá? O que eu tenho aqui? Vamos ver aqui embaixo agora. Ó, succinato desidrogenase em garotos, tá? Em crianças do sexo masculino, e fosfofrutoquinase também em garotos, certo? E a mesma coisa, ou seja, a atividade das mesmas enzimas em adultos com relação a succinato desidrogenase e fosfofrutoquinase, tá? E aqui, isso foi acompanhado durante 6 semanas de treinamento físico, certo? Durante 6 semanas de treinamento físico, foi acompanhada e mensurada a atividade das duas enzimas. E foram comparados com adultos. Essa coluna aqui da direita de vocês se refere a adultos destreinados, não treinados, desculpa, adultos ciclistas, adultos que realizam natação, ciclistas com relação a, aqui, tá vendo aqui, ó, quadradinho aberto, quadradinho aberto, quadradinho aberto. Fosfofrutoquinase em adultos. Quadradinho fechado, succinato desidrogenase em adultos, tá? Indivíduos treinados, indivíduos que faziam ciclismo, indivíduos que faziam natação. Comparação, mesma coisa. A atividade da succinato desidrogenase e da PFK. Esta curva aqui se refere às crianças. Por quê? Porque as crianças foram treinadas por esse período de 6 semanas e a cada semana se media a atividade das enzimas dessas crianças. Nessa curva aqui, com a bolinha preta, a atividade da succinato desidrogenase, metabolismo aeróbio. Na bolinha branca, eu tenho a atividade da fosfofrutoquinase. Reparem que a atividade de ambas as enzimas aumentam com o treinamento físico, não é? E reparem, e aí é que é a chave. Deem uma olhadinha na fosfofrutoquinase, PFK, bolinha branca. E comparem a atividade da fosfofrutoquinase com o quadradinho branco, que significa fosfofrutoquinase em adultos. Olha aqui. Vejam o tamanho da diferença da atividade da indivíduos não treinados, olha só, adultos não treinados, vejam a diferença da atividade da fosfofrutoquinase quando comparado com crianças treinadas. Ciclismo, vejam a diferença. Nadadores, vejam a diferença. Ou seja, a atividade da fosfofrutoquinase é absurdamente maior em adultos do que em crianças. Se a fosfofrutoquinase é a enzima relacionada à atividade anaeróbia, eu entendo porque, quando eu comparo adultos com crianças, eu vejo isso aqui. Ou seja, a potência anaeróbia em crianças é muito menor do que nos adultos. Por quê? Porque a atividade da enzima fosfofrutoquinase, que é a principal reguladora da glicólise anaeróbia, é muito maior nos adultos quando eu comparo com as crianças, mesmo crianças treinadas. Com o avanço da idade, adolescência, puberdade e pós-púberes, né, adultos jovens ali pós-puberdade, isso vai aumentando progressivamente com a idade. A atividade da fosfofrutoquinase aumenta com a idade. E quando o indivíduo é adulto, então a atividade está muito mais alta. Consequentemente, em adultos, eu tenho um desempenho anaeróbio
muito acima das crianças. Então, eu tenho que saber isso aqui, eu tenho que saber isto aqui, eu tenho que saber isto aqui, tá? Quando eu estou treinando crianças. Eu tenho que saber o que esperar das crianças, o que eu posso cobrar das crianças e o que eu não posso. Porque metabolicamente existe uma diferença entre crianças e adultos. Então, criança não é um mini adulto. A criança pode treinar para tudo, que nem um adulto. Só que o desempenho, principalmente atividades anaeróbias, vai mudar e muito com a puberdade. Porque existe uma modificação metabólica no músculo da criança. Tá? Então, assim, considerando tudo isso, aqui falando de crianças, qual é a atividade recomendada para crianças? E repare que quando eu estou falando de atividade, agora não estou nem falando de adolescente, estou falando de criança mesmo. Qual é a atividade recomendada para aumentar a capacidade aeróbia, para aumentar o nível de treinamento da criança, para aumentar a, digamos assim, a aptidão física da criança? Qualquer atividade vai melhorar a aptidão física da criança. Agora, se eu estou preocupado em tornar a criança ativa, bom, eu tenho várias opções. Eu aconselho, eu sou pai de uma menina de 4 anos, tá, que agora também está em casa, infernizando a casa, coitada da criança, não aguenta mais ficar em casa. Eu aconselho atividades que a criança goste de fazer, em primeiro lugar, principalmente 4 anos, né? 4, 5, 6 anos. Quando eu quero aumentar a aptidão física da criança, eu tenho que tentar colocar a criança em uma atividade que ela goste de fazer. E não seja um sacrifício para ela ir fazer, fazer a atividade. Né? Desde atividades lúdicas, né, do brinquedo mesmo, até mesmo atividade esportiva. Reparem que esse menino aqui é um pouco mais velho, já que essa menininha que está só andando, andando aqui com o triciclo dela. Tá? Mas qualquer atividade que faça com que a criança se movimente vai influenciar as respostas metabólicas. Então, do ponto de vista de bom senso, vamos treinar a criança para aquilo que ela goste, ou melhor, dentro daquilo que ela goste. Para que a gente não tenha, mais uma vez, uma situação de exclusão, que a criança pegue um trauma de exercício físico e não queira fazer mais. Daí vocês vão ter, sim, uma criança sedentária depois. Então, aquela coisa de forçar a criança, a gente tem que mostrar, achar atividades que ela queira fazer. E aí pensar em treinamento físico. Tá? Se ela gostar da atividade do esporte e já tiver algum contato ali na pré-adolescência com a competição, eu não vejo problema. Vai da forma que se controla isso do ponto de vista psicológico. Da pressão colocada pelos pais, pelo treinador, mas a competição faz parte. E a criança se adapta e a criança melhora. A criança é treinável. Tá? Só que dizer apenas que, né, falando de uma forma simplista, que criança é a mesma coisa que adulto, é um adulto em miniatura? Não, não é um adulto em miniatura. Há uma grande diferença fisiológica entre crianças e adolescentes e adultos, principalmente com relação a atividades de força e potência. Existe muita diferença, sim, e é o que eu mostrei para vocês aqui hoje. Tá? O que a gente recomenda para a criança? Diretrizes de treinamento físico. Qual é o objetivo para a criança? Elevar a aptidão física relacionada à saúde. Não é? Flexibilidade, capacidade aeróbia, também aumenta a força, enfim, tudo isso é importante para a criança. Tá? E o treinamento físico tem que ter claro esse objetivo. Tá? Quais são as modalidades? Gente, se vocês forem ver aqui, eu coloquei tudo. Tá? Aeróbicos, resistidos, flexibilidade e, de preferência, pensando na ludicidade. Usar o lúdico como sendo uma forma de incentivar o treinamento físico. Modalidades mobilizadores de grandes quantidades de massa muscular, como caminhada, corrida, escalada, ciclismo, remo, natação, musculação, até mesmo a musculação. Eu só tenho que saber como é que eu vou prescrever. Tá? Algo que motive a criança. Motivar na musculação não é muito fácil, né? Mas, enfim, vai da competência de quem prescreve. Tá? Alongamento e flexibilidade, jogos e dança. Tudo isso pode ser transformado em treinamento físico. São todas as atividades físicas que podem ser transformadas em treinamento físico sistematizado, com sessões controladas, etc, etc. Certo, gente? Os cotovelos. Tem muita coisa para falar de criança, né? Quem vai para a área da escola, é importante saber com o que estão lidando, tá? Então tá, gente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, por favor.
palavra está com vocês. Não? Estão todos aí ainda? Alguma coisa? Tá bom. Bom. Tá? Vou subir a aula lá pro ambiente aula pro YouTube, posto lá no ambiente aula de vocês. E qualquer dúvida, vou postar o TDE também. Qualquer dúvida, por favor, me pergunte. Tá, gente? Professor, só uma perguntinha, como é que vai Manda, ser Eduardo. a aula que vem? Vai ser a P1, né? Como é Sim. que essa P1 como é que tu se prepara para essa aula? A Assistir as P1 tu aulas? vai ter alguns dias para fazer, tá? Vou dar em torno de 4 dias para fazer a prova. É uma prova que vai ser colocada no ambiente aula, vocês vão ter 4 dias para fazer. Né? Podem rever as aulas, podem fazer o que vocês quiserem. Eu garanto que eu não pergunto nada que eu não tenha dito nas aulas. Tá? E vocês vão ter aí, né, esses dias para fazer, uma avaliação valendo 1,5 ponto, tá? Que vai somar lá, é a primeira nota de vocês no semestre. Tá? A gente tem a P1 valendo 1,5, a P2 depois valendo 2,5, e a AS valendo 6, somando isso dá 10. Tá? Então essa é a primeira avaliação, uma prova como qualquer outra, a diferença é que agora vocês têm bastante tempo para fazer. Tá? Podem fazer a prova aí até, deixa eu ver, quarta-feira, vou provavelmente abrir a prova até segunda-feira da outra semana, ou até domingo, aliás. Tá? Então tem bastante tempo para fazer com calma aí. É isso. Não sei se essa era a tua dúvida, Eduardo, mas é assim que vai ser. É isso. Então tá. Então, gente, boa noite.